Obrigado à Federação por um convite especial, presidente Simone, este convidado, e desejo sucesso nessa segunda gestão. Como eu tenho só 15 minutos, eu vou ser direto. Vou agradecer o Antônio por ter colocado vocês um monte de expectativa negativa, números negativos, vai facilitar um pouco a minha vida. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer aos senhores: eu estou numa casa empresarial, eu não teria dificuldade de fazer essa pergunta. E vou fazer o inverso. Algum de vocês é contra a reforma tributária? Não. Algum de vocês é a favor do aumento de impostos? Tem algum governo aqui? Não é a favor do aumento de impostos? Não, só do governo. Pois bem, deixa eu provocá-los. Esquece dos impostos. E agora que eu já deixei toda a preocupação da palestra para vocês, eu estou mais tranquilo. Eu vou explicar por que vocês têm que esquecer redução de impostos. Vou provocá-los um pouco. Primeiro, acompanhe esse gráfico. Isso aí é quanto o governo, a diferença entre o que o governo arrecadava e gastava ao longo de cada ano. E aí não precisa muito para vocês interpretarem que existem aqui 4 pontos. O primeiro deles de 170 bi de reais, descontado a inflação, valores de hoje, antes da crise do subprime. Tudo ia bem. Sobrava do governo federal 170 bilhões de reais, mesmo com a Previdência dando déficit. Sobrava. A Previdência nessa data tinha um déficit de mais ou menos 80 bi, então quer dizer que o governo arrecadava mais para superar esse déficit, 250, 260 bilhões. Veio a crise, após a crise, esse número foi para 190 bilhões. Terceiro ponto, 2017, menos 220 bi. E por último, o dado mais recente, falta 123 bilhões de reais no governo federal. Estou falando só do governo federal. Naturalmente, a gente tem 3 perguntas, tá? 3 constatações. A primeira, nós tivemos vários anos. A segunda, que eu considero a mais importante, quem é que foi o incompetente que pegou um país que sobrava 200 bi e entregou um país que está faltando 200 bi? Eu não quero essa pessoa passando nem a 100 quilômetros da minha empresa. Isso não é gestor. Quebrou de sobrar. Imagina pegar uma empresa que dá lucro de 200 e depois de um tempo te entrega ela faltando 200. Essa é a nossa realidade. E o que a gente espera para os próximos anos? Eu trouxe aqui uma tabela resumo. Eu sei que fica um pouco difícil ver esses números, eu vou colocar 2 lupas. A primeira lupa é a arrecadação. Nós tivemos, entre aquele cenário fantástico de sobrar 190 bi e o cenário de hoje, a arrecadação do governo caiu 9%. A lupa de baixo, entre aquele cenário que sobrava 190 e o cenário de hoje, os gastos do governo cresceram 15%, dos quais RGPS, leia-se INSS, cresceram 40%. E esse gasto cresceu 40% e não adianta faltar dinheiro, tu tem que pagar a aposentadoria, tu vai ter que pagar todos aqueles benefícios. Esse 40% nós temos que absorver. Nota o modelo de boca de jacaré que se criou no Brasil, desde aquele cenário positivo até hoje. Bom, o que a gente poderia fazer? Aí vocês vão ficar um pouco mais chateados ainda. O que poderia ter sido feito? Lembra esse gráfico aqui? 190 bi? Sabe o que a gente poderia fazer? Naquela data, eliminar totalmente esses 3 impostos. Naquela data, o PIS/PASEP arrecadava 71 bi, o IPI 55 e o EF 48. O
que vocês acham de um Brasil sem IPI? Sem IPI. Não tem IPI. Sem IOF. Isso a gente poderia ter feito. Dá para fazer isso hoje? Não dá. Como é que o governo vai cortar o IPI? Como é que ele vai cortar o IOF se está faltando dinheiro? Então, a primeira constatação que a gente tem é: não quero discutir reforma tributária. Se eu sentar com o governo para discutir reforma tributária hoje, desculpa o termo, mas ele vai me ferrar. Ele vai aumentar tributo, porque está faltando dinheiro para ele. Eu deveria ter discutido, e os nossos grandes presidentes estatistas deveriam ter feito isso quando estava sobrando dinheiro. Agora não dá. Então vamos encostar a reforma tributária, que eu considero estrategicamente um momento pior para ser discutido, e vamos discutir outras coisas. E a primeira delas, quando a gente olha para o futuro, é exatamente a Previdência. E a gente está discutindo bastante sobre INSS, aposentados e tudo mais, que está dando um déficit para 2019 projetado de 200 bi. E os funcionários públicos federais, outros 100 bi. Total, 315 bi. Ah, mas isso é só agora? Não. Desde o início do Plano Real, que é a Previdência da déficit. Desde o início, quando surgiu os planos de Previdência Pública Federal, da déficit. A questão é que agora esse déficit ficou muito grande. Esses 315 bi, para vocês terem ideia, eles representam 1/3 de tudo que o Brasil investe no ano inteiro. O Brasil tem um total de investimento hoje de 15% do PIB, R$1 trilhão. Se não tivesse faltando esse dinheiro do governo federal, esses 315 bi poderiam ser colocados em investimentos e a taxa de investimento brasileira pularia dos 15 para os 21. Qualquer economista diria para vocês: taxa de investimento de 21% do PIB, a gente cresce 3, 3,5%, dependendo de como for esse investimento, até 4%. Então nós estamos perdendo essa oportunidade. Reformar a Previdência não é só uma questão de equalizar, reduzir o déficit, é uma questão de sobrevivência e de crescimento. Nós precisamos aliviar também o setor público, e aliviando o setor público, alivia nós aqui embaixo. Ok. E além da reforma da Previdência, eu quero fazer uma provocação, que é muito difícil a gente discutir um tema e saber que esse tema vai ser o único que vai nos salvar. Não, tem outros. Eu quero chamar a atenção principalmente para a questão da privatização. A gente precisa liberar, vocês precisam ficar mais livres. Sabe quantas empresas estatais existem no mundo? Tirando, vamos tirar a China, né? Porque a China distorce. A China tem 51 mil empresas estatais. Lá empregam 90 milhões de pessoas, as estatais. Então, um outro modelo. Os demais países têm 2.400. O Brasil, tirando a China, é a terceira economia do mundo com o maior número de empresas estatais. A gente precisa disso? Vocês estão satisfeitos? Eu estou falando apenas de estatal federal. Não estou falando das estaduais, não estou falando de municipais. Tá ok? Agora, é a hora da gente entender, de novo, aqueles gráficos do nunca na história desse país. Esse aqui é um gráfico de endividamento das estatais. Tudo ia muito bem, né? As estatais tinham um total de endividamento de 100 bi. Encerraram 2016 com quase 600 bilhões em endividamento. Bom, se eu fosse vender a Petrobras, Correios, qualquer coisa em 2016, eu, por mais liberal que eu seja, eu ia dizer: não vende, eu sou um agente racional, vamos corrigir o endividamento. Vamos conseguir vender estatais agora? Vai ser difícil, hein? Vocês querem vender estatais que estão endividadas de 400 bi? Se a gente pudesse puxar isso para 100, eu colocaria no bolso 300, cara. Eu tenho que primeiro sanear esses monstrinhos. Veja como a gente foi colocado no corner.
A sociedade brasileira foi colocada numa situação tão, vocês querem privatizar? Tá aqui, eu vou te entregar uma empresa quebrada, privatiza. Mas eu vou ferrar todo mundo, né? Eu vou ferrar o brasileiro. Não era o momento agora de privatizar, o momento era lá em 2007, 2008, 2006, 2005, que elas não estavam indicadas. E agora? Tudo bem, podemos privatizar. Existe um segundo motivo para privatizar: reduzir as distorções. As estatais federais empregam hoje 500 mil pessoas. Entre 2006 e 2014, foram colocados para dentro 100 mil pessoas, mais de 100 mil. Inchamos a máquina estatal, as empresas. Tivemos um pequeno ajuste, mas ainda tem 500 mil. Mas esse aqui não é o problema. Sabe qual é o principal problema? É o salário. Vamos olhar aqui os dados de trabalhador sem carteira assinada. Salário médio, R$ 1.400 por mês. Salário médio de quem trabalha por conta própria, R$ 1.700. Salário médio no Brasil de quem trabalha com carteira assinada, R$ 2.400. Salário médio do empregador, do empresário, salário médio, R$ 5.700. Salário médio das empresas estatais, R$ 13.000. 6 vezes mais do que os 33 milhões de brasileiros com carteira assinada. 6 vezes mais. Sabe aquele ditado do tipo, eu cria uma dificuldade para te vender uma solução? O governo faz isso. Ele gera desigualdade social e depois te cobra para corrigir essa desigualdade social. Então, esse, mais do que o valor, talvez seja um dos grandes motivos para a gente privatizar. Tem muita gente ganhando 6 vezes mais do que o brasileiro. Isso precisava ser cortado. E por fim, eu vou mostrar 2 gráficos para provocá-los. O primeiro deles é sobre energia elétrica. Os dados são de 2016, da Agência Internacional de Energia. O nosso eixo horizontal é o preço da energia elétrica residencial convertido em dólar, com qualidade de poder de compra. E no nosso eixo vertical é o PIB per capita em dólar por país em mil dólares. As bolinhas brancas são os países desenvolvidos, as bolinhas azuis são os países emergentes. O Brasil se encontra dentre os países que mais cobra energia elétrica residencial dos seus cidadãos. E quando a gente olha pelo poder de compra do brasileiro, a situação fica pior ainda. Está aqui, eu não vou nem falar de mais nada, está aqui um ótimo motivo para dizer: privatiza todo o setor elétrico. Todo. Porque o brasileiro está pagando essa conta. Se eu olhar Estados Unidos, até a Argentina, a China está lá do lado esquerdo, todos os demais países desenvolvidos ou emergentes têm uma energia elétrica residencial ou mais barata, ou ela pesa menos no bolso do cidadão. E o meu último gráfico é gasolina. Todo mundo aqui usa, todo mundo consome. A questão é, o Brasil não tem a gasolina mais cara do mundo. Se eu pegar o preço em dólar por galão, que é quase 4 litros, eu estou falando, ao final de 2018, de 4 dólares. Se vocês olharem os países desenvolvidos, principalmente quem vai para a Europa sabe, a gente chega a pagar 6 dólares, 6 dólares e 50 o galão de gasolina. Só que existe uma coisa diferente. Olha o eixo horizontal. Quanto pesa os 4 dólares que a gente paga por galão no bolso do brasileiro? 3%. Quanto pesa os quase 7 dólares que o cidadão norueguês paga no galão de gasolina? Menos de 0,2% da renda dele. Então está aqui um bom gráfico para vocês entenderem como nós estamos distorcidos na questão da energia, seja energia gasolina, seja a questão da energia elétrica residencial. Eu encerro minha comunicação com vocês. Espero que vocês tenham ficado bastante nervosos e mordidos no fato de que a gente não deveria pedir reforma tributária agora, porque a gente tem que primeiro corrigir tudo isso aqui, para depois poder reduzir realmente os tributos. Infelizmente, hoje não tem como reduzir tributos.
estou falando de governo federal. Quando a gente desce para estados, é pior ainda. Tem estados que estão piores do que o governo federal. Obrigado, senhor. Obrigado.